Candela. Silêncio da cada um dos seus lugares. Virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, nós vamos falar de um autor norte-americano dos Estados Unidos, famoso como um pai fundador, um dos pais fundadores aí da nação norte-americana. É o Benjamin Franklin, ele que viveu de 1706 a 1790, portanto ele viveu no século XVIII. E para o Benjamin Franklin, os empreendedores individuais são bons cidadãos, e são eles que constroem uma grande nação. Então, uma grande nação para o Benjamin Franklin é construída por dois grupos de pessoas: empresários, empreendedores e cientistas. E foi assim que os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial, porque sempre incentivou o empreendedorismo e sempre deu valor à ciência, coisa que o nosso país, infelizmente, não faz. Os empreendedores e empresários do nosso país muitas das vezes são sacrificados. A ciência aqui recebe muito pouco dinheiro e incentivo dos nossos governos. Às vezes acontece de governos incentivarem alguns empresários do nosso país, mas sempre de forma bem seletiva. Durante o governo PT, algumas empresas foram privilegiadas, foram incentivadas pelo governo, como a Friboi, ou frigorífico lá, JBS, né? JBL é a coisinha de caixinha de som, né? A JBS recebeu uma grana gigantesca ali de dinheiro público e se tornou um dos maiores frigoríficos do planeta. Só que ele tinha muita corrupção envolvida, inclusive os irmãos donos da JBS foram presos. O Joesley e o não sei quem lá mais, os dois Batista. Mas nos Estados Unidos sempre houve isso também. Há uma diferença muito grande entre a visão dos Estados Unidos e a nossa. Os Estados Unidos não têm uma visão negativa do que é chamado de lobby. O que é lobby? É quando empresários financiam políticos, para os políticos defenderem os interesses dos empresários. Aqui no Brasil isso é considerado corrupção. E quem faz isso, cedo ou tarde, acaba sendo preso. É engraçado que, por exemplo, um dos destaques aí recentes no campo empresarial e também político do nosso país, o famoso velho da van, Luciano Hang, ele pegou uma soma considerável de dinheiro do BNDES na época dos governos do PT e construiu o império que é a Havan hoje, né? E aí depois ele se volta contra o PT, vira bolsonarista, e agora que o Bolsonaro perdeu, ele já mudou novamente. Para você ver que empresários do nosso país são prostitutas, né? São um bando de mala. Eles vão de acordo com o governo que está no momento. Por quê? Porque eles querem o Todd. O Todd de quem? Nosso, do povo. E esse Todd, esse dinheiro do povo, também acontece a mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem as maiores empresas do planeta. Nós temos um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk. E tem duas empresas que recebem dinheiro público: a Tesla e a SpaceX. E tudo isso está nas ideias aqui do Benjamin Franklin. Ele defende o liberalismo, ou seja, a liberdade.
Liberdade econômica. A não intervenção do Estado na economia. O Estado deve deixar os empresários atuarem de forma livre. Quanto menos intervenção do Estado na economia, no mercado, e quanto menos impostos, mais liberdade o empresário terá para construir a sua empresa, o seu império, a sua riqueza. E construindo a sua empresa, o seu império, a sua riqueza, para o Benjamin Franklin, ele vai também transformando o país numa nação rica e próspera. Por quê? Porque ele vai gerar emprego. Gerando emprego, ele distribui a riqueza. Na perspectiva do Benjamin Franklin, né? Então os cidadãos, eles devem ser empreendedores. E aqui ele vai criticar, né? A saúde de uma nação depende da virtude dos seus cidadãos. E qual que é a principal virtude para ele? A principal virtude é ser um empreendedor. Cada um construir o seu próprio negócio. E assim construir a sua própria riqueza. É isso que faz de uma nação grande, próspera, rica. Para ele, a virtude do empreendedorismo é fundamental. É uma virtude que não é muito cultivada. Agora, recentemente, tem sido inserida nos currículos escolares, né? Com esse novo ensino médio, que já acabou, né? Nem começou direito, já foi suspenso a bagunça. Tem algumas matérias de empreendedorismo, não tem? Tem se tentado construir algumas escolas particulares. Eu trabalhei no SESI durante alguns anos. É particular, mas ao mesmo tempo é pública, né? Porque o SESI é da Confederação das Indústrias e recebe dinheiro público. Então, de alguma forma, é público também. No SESI tinha a disciplina, a matéria de empreendedorismo. E algumas escolas particulares também. E agora no novo ensino médio foi inserido a disciplina de empreendedorismo. Mas já acabou, agora ninguém sabe como é que vai ser no ano que vem. Então, não se dá continuidade no nosso país às coisas políticas. E para o Benjamin Franklin, essa ideia de empreendedorismo era fundamental. E isso acabou sendo introjetado dentro da cultura norte-americana. Nos Estados Unidos é muito forte essa cultura empreendedora. Desde criança, os alunos são incentivados a empreender na escola. Aí eles levam coisa para vender, vender o suco lá, doce, né, salgadinhos, montam as banquinhas na rua, na porta de casa. Por quê? Há um incentivo ao empreendedorismo, ao self-made man. Significa o que é isso? O sujeito que faz a si mesmo. Você constrói a si mesmo, você constrói a sua própria riqueza. Essa é a ideia básica do empreendedorismo norte-americano. Você investir em si mesmo e aprender a trabalhar desde muito cedo. E aí é até engraçado, porque os grandes críticos de trabalhar desde a infância, atualmente, é a esquerda. A esquerda marxista, mas o Marx, nas suas obras, defendia que deveria ter também um ensino do trabalho nas escolas. A escola deveria ser de período integral. 4 horas de estudos teóricos e 4 horas de trabalho, de mão na massa. Esses caras 8 horas na escola, 4 horas teoria, 4 horas de prática, de trabalho, transformando a natureza em mercadoria, em produtos, em riqueza, em algo que seria útil para a sociedade. Isso Marx, né? Só que a galera não lê, não estuda aqueles que ele defende, né? E aí ficam aí dizendo: ah, criança não pode trabalhar. Peraí, em que aspecto não pode? Não pode trabalhar no sentido de ser explorado, mas pode aprender a trabalhar.
pode trabalhar numa empresa onde o patrão vai receber uma vantagem em cima dela ali, vai explorar o trabalho dela e pagar uma miséria para ela. Nesse aspecto, concordo. Mas aprender a trabalhar, a gente tem que aprender desde muito cedo. Temos que criar uma cultura aí de gente preguiçosa, que não faz nada, que não produz coisa alguma. E lá nos Estados Unidos isso é incentivado desde muito cedo. Por isso que eles são a potência hoje, né? Então, aristocratas aí são conservadores e improdutivos. Aqui ele está se referindo principalmente aos políticos. Os aristocratas são aqueles indivíduos que estão envolvidos geralmente com política, ou são ricos, herdeiros, né, com herança, que não fazem nada. Eles querem que a sociedade fique como ela está. E não produzem riqueza alguma, não empreendem. Vivem de riqueza dos seus antepassados, ou vivem da riqueza que adquirem através da política, explorando os empreendedores. Então, para eles são os empreendedores individuais que são úteis, engenhosos e prósperos. Então, são eles aí quem vão construir a riqueza de um país, a prosperidade. Por quê? Com as suas ideias, com as suas invenções, com os seus negócios, eles transformam. O próprio Benjamin Franklin era um empreendedor, ele trabalhava com editora, com jornal. Ele tinha ali um empreendimento dele, também foi cientista. Ele desenvolveu, foi o inventor do para-raio, e de várias outras invenções que agora eu esqueci. Mas ele defendia essa virtude empreendedora. E o empreendedorismo está em duas linhas de frente para construir uma nação e um país rico. Empresários montando os seus negócios e cientistas. Assim você investe e faz de uma nação rica e próspera. Engraçado que uma nação hoje, que é de esquerda, que está nessa mesma linha, vocês sabem qual que é? A segunda maior potência mundial vai passar os Estados Unidos, a China. A China hoje já tem um número considerável de bilionários, empreendedores, e investe pesado em ciência e tecnologia. Então não tem como você ser uma potência mundial se você não investe nisso. Enquanto o Brasil não pensa dessa forma. Então o espírito empreendedor e filantrópico é mostrado pelo Bill Gates. Então os Estados Unidos tem o Bill Gates, que é o dono da Microsoft. Tem o Elon Musk, que é dono da Tesla, da SpaceX, daquele de cartão. Oi? Twitter. É o dono do Twitter também, né? Agora, ele até mudou o dedo do Twitter e colocou o X, né? Vai ser do X-Vídeo. Quem mais? Jeff Bezos, dono da Amazon. Quem mais aí que é bilionário aí? Warren Buffett, né? Warren Buffett. Quem mais? Grande empresário norte-americano. Morreu, né? Mas que fundador da Apple. Steve Jobs. Todas essas empresas começaram relativamente pequenas, em garagem. Há meio que um mito em relação a isso, porque muitas delas tiveram um amplo apoio governamental. O Facebook, o dono do Facebook também começa, Mark Zuckerberg. O Google também, né? O dono do Google, né? O Google é uma empresa, é aglomerado, né? Mas o Google nasce nos Estados Unidos, né? Depois ele é comprado e é conglomerado, né? Surge lá também, porque há esse incentivo. O fundador da Microsoft é o pioneiro aí na fabricação dos PCs. É o cerne da noção de bom cidadão que era defendido pelo Franklin. Então mostra como essa cultura você pode vê-la traduzida na história dos empresários norte-americanos. Então o que ele defendia? Não perca tempo, seja sempre envolvido com algo útil, algo que vai construir riqueza. Descarte todas as ações desnecessárias. É assim que se promove o bem público. O bem público você promove através de atitudes e empreendimentos individuais, de empresários e cientistas. É assim que você vai produzir a riqueza de um país e, consequentemente, o bem da população que vive nesse país, segundo Benjamin Franklin, né?